Queridos irmãos e amigos, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sou pastora Ana, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba e também psicóloga. Estou falando com vocês a respeito de cura da alma através da palavra de Deus. A cada semana estamos falando de uma doença da alma. Hoje nós vamos falar a respeito de fobia, esse medo exagerado. E mais ao final falaremos a respeito da palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus a respeito do medo, dessa fobia? Então, fobia, ela também é chamada de transtorno fóbico ansioso. Então, a fobia, ela faz parte dos transtornos de ansiedade. Fobia é um medo ou terror exagerado, desproporcional, que por muitas vezes paralisa as pessoas. Então, a pessoa que tem fobia, ela não chega perto daquilo que lhe causa a fobia. É um exagero, é anormal, tá certo? O medo é um sentimento normal. Ele é um sentimento natural e protetor. É necessário que eu e você sintamos medo. É uma proteção que nós temos. Então, diante de algum perigo, nós vamos sentir medo para que a gente pare e não chegue a realizar aquilo que pode te trazer algum dano. Isso é o medo, isso é normal. Quando ele se torna fobia, quando é exagerado, quando ele é desproporcional, e a fobia, ela traz o quê? Ela traz inquietação, né? Então, ficamos muito inquietos quando sentimos fobia. Ela traz uma forte ansiedade, traz falta de ar, batimento cardíaco acelerado, insegurança, né? Sentimos insegurança diante da fobia, dor de estômago, a fuga e principalmente aquilo que eu já disse, a paralisia. A fobia te paralisa. Então, você que sente um medo e acha que ele é exagerado quando ele te paralisa, quando você deixa de fazer as coisas em função desse medo. Por exemplo, o medo de elevador. Então, eu não vou em lugar nenhum que tem elevador, porque eu não consigo, né, andar de elevador. Existe um sofrimento emocional muito grande diante da fobia. É um medo persistente. E você tocou no assunto, você paralisa e você tem um medo muito grande. E medo do quê? De situações adversas, de locais, de objetos, medo de morrer, medo de doença, medo de falar em público, medo de altura, né? O medo que eu falei de elevador, por exemplo, e o medo de perder o controle. Então, a pessoa que tem fobia, queridos, ela deixa de fazer muita coisa. Tudo aquilo que ela pensar que pode ter o medo do que ela sente, ela não vai fazer, tá certo? Hoje, existe uma estatística que 20% da população mundial tem fobia.
eu queria destacar isso com vocês. Quantas pessoas doentes, emocionalmente doentes, né? A cada semana eu venho falando isso, né? As pessoas estão doentes emocionalmente falando. E de que forma que a gente vence esse medo, essa fobia? Somente com enfrentamento. Eu sou especialista em crianças e você imagina quantas crianças ao longo desses 30 anos que tenho de psicologia chegaram até mim e principalmente com medo de escuro, né? E de que forma o psicólogo ajuda essa criança, ensinando esta criança a enfrentar este medo do escuro. Então, a melhor forma, né, de você deixar de ter medo, por exemplo, do escuro, é dormindo no escuro. Então, existe todo um trabalho semanal para que a criança vá, aos poucos, enfrentando este medo de dormir no escuro. Até que um dia, após esse enfrentamento, né, uns um tempo maior, outros um tempo menor, não importa, né, mas o importante é que você venha a trabalhar este medo, enfrentando este medo. Por exemplo, quem tem medo de elevador, então, seja um dia ousado a andar de elevador, que você peça para alguém te acompanhar, isso não tem problema nenhum, e assim você vai enfrentando até o dia que você vai perceber que você não tem mais medo daquilo, tá certo? Eu queria dar um exemplo, eu tive uma paciente que não vou citar nomes, né? Que quando eu me mudei, eu tenho uma sala no edifício Córdoba, aqui na cidade, no 5º andar. E quando eu me mudei para essa sala, ela falou: eu não vou conseguir, fazendo terapia, eu não vou conseguir mais fazer terapia com você. Eu não pego elevador, né? E eu tenho medo de altura. E você estando no 5º andar, eu tenho medo de altura. E eu tentei trabalhar isso com ela, falei, olha, pode vir que eu vou te buscar, né? Você chegando na portaria, me avisa que você chegou e eu vou te buscar. E assim foi feito. Eu ia com ela, ia buscá-la, fazia terapia, depois nós descíamos juntos. Mas, irmãos, para vocês terem uma ideia, ela entrava de costas na minha sala, porque minha sala tem uma janela grande e você vê a cidade, é no centro, né? Ela não chegava nem perto. E assim, ela foi acho que mais 2 ou 3 vezes e depois parou. Então, não houve o enfrentamento dessa fobia. E para cura precisa do enfrentamento. Você precisa também do auxílio de pessoas capacitadas, eu falo isso toda semana, né? O psicólogo, ele pode te ajudar a vencer essa fobia. E o que mais nós percebemos na fobia? Um estresse muito grande. Aliás, né, venho falando a cada semana do estresse, que é considerado o mal do século. Então, a fobia, ela causa um estresse muito grande, porque você imagina, cada situação, você precisa analisar se não tem o fator que te causa fobia nessa situação. Senão, eu não vou fazer, eu não vou, né? Fobia de estar em meio a várias pessoas. Então, se eu for em algum lugar que tem muitas pessoas, eu souber que vai ter muitas pessoas, eu não vou, né? Então, é um fator estressante. E esse estresse, né? Quando você começa a pensar na fobia que você tem,
ele já começa a se processar. O estresse já começa a se processar. E esse estresse, ele desencadeia o hormônio que nós chamamos de cortisol, que não é bom, né? Em excesso, ele não é bom. E ele vai te distanciar, o cortisol, esse hormônio cortisol, ele vai te distanciando do processo, do processamento, melhor dizendo, do processamento lógico. Então, você vai perdendo totalmente o controle, você vai perdendo a razão. Não tem por que ter esse medo excessivo, mas, né, a fobia que você sente, ela causa isso em você. A fobia, ela tem uma ligação direta com traumas e situações passadas. Alguma coisa desencadeou essa fobia, tá certo? Algum acontecimento que te traumatizou causou essa fobia. Olha o quanto é importante o trabalho do psicólogo nessa situação. Porque se você procurar um médico, ele vai dizer assim para você, ele pode te dar um remédio para ansiedade. Então, deixa eu te dar um exemplo. Se você tiver com uma forte dor de cabeça, você pode tomar uma dipirona a cada 6 horas e ela vai passar. Então, se você procurar o médico por causa da tua dor de cabeça, o que ele vai fazer? Ele vai te indicar um medicamento. Mas, presta atenção, mas ele precisa buscar a causa disso, né? Então, o psicólogo, ele vai trabalhar a causa. O que foi que causou esse trauma para você chegar na fobia, tá certo? Então é necessário que a gente não fique só, não esteja sozinho, que a gente procure ajuda, né? A palavra de Deus diz isso, né? Que nós não devemos estar sozinhos, né? A gente precisa sempre do outro, precisa de ajuda. Às vezes eu não consigo me movimentar até chegar no ponto final, até chegar, por exemplo, no psicólogo, mas eu posso comentar com o marido, com um amigo, com uma amiga, com alguém que possa me orientar a isso, ir comigo ao psicólogo a primeira vez, enfim, né? Não esteja sozinho diante de uma situação traumatizante, tá certo? Ao longo do tempo, né, conforme você vai sentindo essa fobia, vai dando angústia, né? Você vai ficando angustiado, uma angústia exagerada. Então, é aquilo que eu falo sempre a respeito do equilíbrio. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Aquilo que te desequilibra, aquilo que é exagerado, não é bom, né? E o propósito aqui é nós associarmos sempre uma doença da alma à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é completa, é perfeita, o amor de Deus é perfeito, né? E se a gente consegue estar na presença dele, orar, buscar do Senhor, né? Ter fé, ter esperança de que nós vamos resolver este problema, com certeza o Senhor vai direcionar a cura, tá certo? Como eu disse, né? Não fique só, não esteja só diante de um problema emocional, né? O Senhor é uma companhia que está ao seu lado o tempo todo, né? Já foi mais do que provado que a oração ela é curativa, que a oração melhora o seu estado físico, o seu estado emocional. Então, esteja próximo da palavra do Senhor.
Salmos 46:10 diz assim: aquietem-se. Se tem uma coisa que não conseguimos fazer dentro, né, de um problema emocional, é aquietar-se. Mas a palavra de Deus diz assim, em Salmos 46:10: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ele é Deus, ele tudo pode. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, esse é o Deus em quem nós podemos confiar, esse é o Deus que nós podemos depositar todas as nossas mazelas. Amém? Jeremias 31:25 diz assim: porque satisfarei a alma cansada. Uma alma traumatizada, uma alma com problemas emocionais, ela está extremamente cansada. E saciarei toda a alma desfalecida. Olha as promessas do Senhor, né? A cada semana nós citamos versículos com promessas de que o Senhor está perto, de que o Senhor pode trazer a cura, que o Senhor nos direciona, que o Senhor pode nos dar controle sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, ter este equilíbrio necessário que eu falo toda semana. Que a gente possa, em nome de Jesus, se firmar nas promessas dele. E para fechar, a 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Não é aperfeiçoado. O que quer dizer não é aperfeiçoado? Não alcançou certo grau de perfeição. Então, o amor perfeito de Deus, ele pode nos curar. O amor perfeito do Senhor nos leva à cura, nos leva à cura. Que nós possamos se agarrar a isso, em nome de Jesus, se agarrar ao Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus do impossível. Então, confie, amém? Que vocês tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus.